Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós vamos falar com neurocientista. Eu fiquei me recordando quando era moleque, a gente falava assim, aquilo lá fulano é da cuca, não sei o que lá tal. Mas vamos desvendar esses mistérios com Fernando Brancati. Gratidão, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu que agradeço, Kenji, pelo convite, pela oportunidade. Fernando, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional, em que momento você teve que fazer as escolhas e ver que você é mais da parte de humanas do que exatas, biológicas e tudo mais. Isso é muito bom. Obrigado, Kenji. Obrigado de novo pelo convite. Eu sou de São Paulo, no final de São Paulo. Nasci numa família, sou da Zona Leste, nasci numa família de classe média baixa, sempre tive que trabalhar. Fiz um curso técnico em edificações, depois fui fazer engenharia. Então, minha primeira oportunidade profissional foi na engenharia, fiquei 15 anos como engenheiro e assumi uma equipe muito grande na época, tinha quase 1000 pessoas. E eu comecei a perceber que eu estava sendo questionado de conhecimentos que eu não adquiria. Por exemplo, de gestão pessoal, gestão de pessoas, comportamento. E na faculdade técnica você aprende muita coisa da parte técnica. Sim. E muito pouco de gestão. Exato. Fui fazer um curso de uma pós-graduação em gestão de pessoas, e aí eu me descobri, falei, poxa, eu gosto disso, e tive uma oportunidade numa empresa, trabalhar numa multinacional francesa, ela estava comprando uma outra empresa e eles estavam abrindo uma área de RH. E aí eu acabei migrando para a área de recursos humanos. E eu tenho certeza que dessa pós ela foi muito prazerosa para você. Não foi aquele negócio assim, não, vou ter que estudar para passar e não sei o que, não. Foi prazeroso. Foi acho que a melhor época, a época que eu fui melhor na faculdade, embora era uma pós, mas porque você precisava adquirir aquele conhecimento. Então, quando aquele conhecimento que você já sabe que você precisa e que você não tem, óbvio que existe um interesse, já existe o propósito. E aí eu começo a trabalhar na área de recursos humanos, dentro dessa multinacional francesa, tinha quase 6 mil funcionários, fico por mais 15 anos lá dentro dessa empresa. Bacana. Mas eu saí num momento de transição da empresa, ela estava sendo vendida aqui no Brasil, tudo. E aí eu acabei me desligando, fiquei um tempo e descobri, isso em 2013, que eu tinha tido um burnout, uma síndrome de burnout. Caramba. O burnout não era conhecido, não era um CID, hoje ele é uma doença já conhecida. Sim. Então ele não era conhecido, não tinha muito conhecimento, inclusive sobre o tratamento. E aí você vai, conversa com alguns médicos, eu sofria muitas dores, e aí eu acabo descobrindo que além do burnout, ele trouxe uma doença, doenças psicossomáticas, que chamam, principalmente fibromialgia e artrite. E eu falei, e agora, como é que eu fui diretor de RH durante tanto tempo e não consegui perceber isso em mim? Quanto mais nos outros, e obviamente que você com responsabilidade de gestão. E aí eu fui estudar neurociência. E aí eu fui fazer uma outra pós-graduação em neurociência aqui do lado, aqui na faculdade na Santa Casa de São Paulo, Faculdade de Medicina, e começo a trabalhar aí com pesquisa em neurociência. E foi prazeroso também? Aí foi outra descoberta. Então, o meu filho sempre que brinca, que ele fala, pai, você já foi de exatas, de humanas e de biológicas, E agora você fica me perguntando o que eu tenho que fazer com 17 anos, eu tenho que escolher que carreira você? Não, vai ser feliz, vai fazer uma coisa que você goste. Mas eu sempre gostei do que eu fazia. Sim. Mas eu também fui mudando e percebendo as necessidades que o próprio mundo moderno vinha trazendo. Então eu precisei entender o que eu tinha tido com relação à saúde mental e hoje eu busco atuar na prevenção da saúde mental dentro das empresas. Então tem uma plataforma que a gente mensura por questões neurocientíficas, bem-estar, e agora está entrando a norma regulamentadora 1, a NR1, tem muita gente falando, e a gente está fazendo diagnósticos por ferramentas de neurociência de como prevenir ou, no mínimo, atenuar os sofrimentos psíquicos dentro da empresa. Mas não só na empresa, dentro da sociedade, Kenji? Porque é a sociedade que está deixando as pessoas doentes, não são as empresas. Exatamente. A sociedade, a polarização,
né? Então, esses conflitos geopolíticos, esses conflitos econômicos, né? Então, toda essa questão deixa as pessoas com medo. E o medo é o principal preditor de doenças ou transtornos mentais. Sim, eu sempre falava assim, se você planta o arroz cresce. Se você planta o medo cresce também. O medo cresce. Todas as emoções, né, a gente aprende que as emoções, primeiro que elas são viscerais, assim, eu não escolho sentir uma emoção. O que eu posso é me capacitar para reagir de uma forma melhor a uma emoção sentida. Mas o medo, quando você sente medo, o teu corpo te prepara para a luta ou fuga, né? Exato. Que é um sistema de sobrevivência do nosso cérebro e a luta ou fuga. Então, quanto mais medo a gente sofre, então dentro de uma empresa, as pessoas me perguntam, quanto tempo eu devo ficar numa empresa? Você deve ficar enquanto você se sentir bem e não sentir medo. Se você passa a sentir medo, seja de colegas, seja de superiores, seja é hora de repensar. Eu estava falando outro dia com um amigo, não existe pessoa errada, existem pessoas nos lugares errados. É verdade. Né? Então, assim, é hora de você mudar, é hora de você começar a buscar aquilo, porque o medo, para mim, é o grande inimigo, inclusive, da felicidade no trabalho, do bem-estar no trabalho. Isso leva ao estresse, leva a uma série de doenças psicomáticas. Exatamente, Kenji. Quando a gente sente medo, né, o nosso corpo começa a produzir principalmente hormônios que nos faça reagir. Né? E esses hormônios, né, os hormônios, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, são hormônios produzidos para que a gente reaja. Se você tem uma falsa sensação de medo, o seu corpo não sabe que aquilo é uma falsa sensação de medo. Então ele começa a produzir cortisol em excesso. O excesso do cortisol é o que a gente chama de estresse crônico. O excesso de estresse crônico é o que a gente chama de burnout. Né? E fora isso, você tem ainda comorbidades como a ansiedade, que é viver sempre com medo do futuro, né? A depressão, que é viver sempre com uma saudade excessiva do passado, e o estresse dos momentos bons, porque assim, é natural, a vida é feita de momentos bons e momentos nem tão bons. Né? A gente tem que aprender a reagir a isso. Agora, eu ficar sendo saudosista, porque na época dos meus avós era melhor, e você não agir em função disso, você acaba, né? Você ficar pensando, o que eu vou fazer lá na frente, como é que eu vou controlar? Não depende. Então, eu uso sempre uma frase que fala assim, se depender de você, fique em paz com os outros. Ou seja, fique em paz. Agora, se depender dos outros, fique em paz com você. Porque não depende de você. Então, a ansiedade é não depender de você. Então, assim, tranquilo, fique tranquilo. Na hora que tiver aquele problema que ele chegar, você vai conseguir resolver. Agora não adianta. E o estresse é o excesso do presente. Porque a gente precisa dormir bem, né? Tem uma categoria que chama Medicina de Estilo de Vida. E ela fala sobre movimento, né? Sobre a gente se movimentar, a gente se alimentar bem, a gente dormir bem, a gente se relacionar bem com as pessoas. O segredo da felicidade, segundo a Faculdade da Universidade de Harvard, é a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói durante a vida. Manejo de vícios e controle de estresse e espiritualidade. São 7 pilares do Medicina de Estilo de Vida, e quando você consegue equilibrar, né, acho que a palavra, principalmente né, da toda a filosofia oriental, quando você consegue viver em equilíbrio, você está melhorando o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Então esse é o grande segredo. É fácil? Não, claro que não é. Claro que é muito difícil. Mas aí existem ajudas, né, de bons profissionais, bons terapeutas, bons psicólogos, Então, assim, sentiu que tem um problema, né, procure ajuda médica. Isso. Né? A gente não erra em pecar pelo excesso, a gente erra geralmente pecando pela falta. Eu não sabia o que eu estava sofrendo. Eu passei durante 2 a 3 anos de sofrimento por estresse crônico, e quando eu fui perceber já era tarde. E aí eu tomo uma injeção por mês para o resto da minha vida, para tentar controlar o que eu poderia ter controlado se eu tivesse conhecimento daquilo. Então esse eu acho que é o maior segredo, e a gente divide o que a gente já passou para que os outros não passem. Né? Então esse é o meu propósito de vida hoje, é fazer essa divisão.
Parabéns, viu, Fernando? Porque a vida é feita de escolhas, né? E a maneira como que nós encaramos o mundo, né? E a maneira em que a gente acredita que tudo é possível da nossa parte, desde que a gente controle os excessos, controle a forma que você quer vivenciar as coisas. E uma coisa muito importante que você falou, que eu sempre acreditei na vida: tenha bons relacionamentos. Isso é fundamental. Seja qualquer que seja a crença, o que vale é a tua fé. É isso. Né? E qualquer que seja a tua origem, o que vale é a pureza do teu ser. É isso. É a ética, é o comportamento, é você ser uma pessoa do bem, né? Então, quando você não deseja mal, dificilmente as pessoas também que desejam mal, elas podem não gostar de você, faz parte. A gente não vai gostar de todo mundo que a gente encontrar na vida, né? Mas só em não desejar o mal, você também... Porque, assim, é o que vocês, né, orientais, né, vocês falam, né, sobre o karma, né? O karma é receber de volta aquilo que a gente dá para o inverso. Só que se você dá coisa boa, você recebe o que eles chamam de good karma. Exatamente. Né? Você está recebendo coisas boas também. Boas e até em dobro, muitas vezes. Em dobro, né? Isso Então, assim, essas são sabedorias que, por mais que sejam milenares, às vezes a gente esquece no dia a dia, né? E a gente precisa retomar um pouquinho. Porque tem muita modernidade, tem inteligência artificial, tem uma série de coisas, mas tem algumas coisas, né, que a nossa avó falava ali, né? A nossa bisavó falava: olha, antes só do que mal acompanhado. Sim. Olha, não faça o outro que você não deseja que faça para você. Que são coisas que continuam valendo. São sempre válidas, né? É isso. Para o trabalho e para a vida, porque a gente é um só. Minha vida é no trabalho, minha vida não. Vida é vida. Vida é vida. Você está no trabalho e você está no pessoal, tal, mas não existe duas vidas. A vida é uma só. Então, saiba equilibrar isso, inclusive com o tempo de trabalho, com o tempo de boas conversas. Então, te agradeço também de ter me convidado para bater esse papo, porque isso é relacionamento saudável. Né? Okay. Isso faz com que a gente se sinta um pouco mais feliz. Parabéns aí, porque raras vezes eu tive um profissional, né, do seu gabarito, falando numa linguagem assim, muito simples e absorvível, né, para as pessoas. Você pode deixar teus contatos, por favor? Claro. Eu sou Fernando Brancati, mas eu trabalho numa plataforma que chama Fairjob, FAIRJOB. Isso, então, nós vamos escrever aqui também. @Fairjob, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Estamos em todas as redes aí, só procurar a gente por lá. Gratidão. Gente, muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado, professor. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional, Fernando Brancati, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.